noite a todos. Uma honra participar mais uma vez do prestigiado Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Este ano, o Congresso está na sua 34ª edição e está sendo realizado de forma virtual. Inicialmente, quero agradecer ao nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, nosso querido Maurício Socum, pela oportunidade, mais uma vez, participar desse qualificado congresso, o maior congresso de direito administrativo do país. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de estar todos em Campo Grande, participando da 33ª edição do congresso. Quero cumprimentar também toda a diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e estendo também os meus cumprimentos a todos os conselheiros do Instituto. Este painel é um painel altamente qualificado, com grandes administrativistas brasileiros. Teremos aqui doutora Carolina Zancané, doutor Edgar Guimarães, doutor Ronnie Charles, são grandes juristas que, com certeza, abrilhantarão este painel. Teremos como tema desta sala os horizontes dos novos modelos de contratação e, especificamente, em relação a este painel, o tema é inovações nas contratações públicas. Feitas essas considerações iniciais, dando mais uma vez boa noite a todos, boa noite aos nossos palestrantes, doutora Carolina Zancané, doutor Ronnie Charles, doutor Edgar Guimarães. Vamos à leitura do currículo da nossa primeira palestrante, doutora Carolina Zancané. Doutora Carolina Zancané é pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre e doutora em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, professora de Direito Administrativo nos cursos de graduação e especialização da PUC São Paulo, procuradora da Fazenda Nacional. Bom, boa noite mais uma vez, doutora Carolina Zancané, e eu já passo imediatamente à sua pergunta. Doutora Carolina Zancané, chegou a hora do marketplace para compras públicas? Por favor. Primeiro, eu gostaria de dizer boa noite a todos, agradecer o convite que me foi formulado, em nome do meu marido, presidente do IBDA. Então, aqui, em prestígio ao princípio do meu nepotismo, estou aqui nessa mesa ladeada por esses grandes administrativistas, a começar pelo doutor João Paulo Lacerda da Silva, que além de ser um brilhante advogado, impulsionou o direito administrativo, colocou, na verdade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, digamos assim, na rota do direito administrativo nacional. Então, gostaria aqui de parabenizá-lo, cumprimentá-lo, ao meu querido amigo de longa data, não tão longa porque eu sou jovem, claro, né? Não a depender dele, mas o doutor Edgar Guimarães, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, tudo que ele escreve eu leio, e se eu penso diferente, provavelmente eu estou errado e ele está certo. E, finalmente, está aqui ao lado do meu colega de AGU, mas que nós não tivemos ainda a oportunidade de estarmos juntos num painel, o Dr. Ronnie Charles, que é, na verdade, uma autoridade em termos de licitação e contrato, dentro e fora da AGU, então engrandece a advocacia pública. É muito bom estarmos aqui nesse momento, ainda que virtualmente, né? Eu também queria render minhas homenagens, e aí eu já vou colocar meu tempo aqui para iniciar, para a doutora Regina Ferrari, que é a nossa homenageada do Congresso, que é uma mulher incrível, a qual eu tenho profunda admiração, respeito intelectual, pessoal, enfim, é uma justíssima homenagem para quem fez tanto pelo direito público, não apenas constitucional e administrativo, mas pelo direito público em geral. Então, rendo aqui, felicito o IBDA por tê-la escolhido para essa homenagem. Muito bem, quanto à pergunta, é interessante falar desse tema aqui, até estando presente o professor Ronnie, porque ele escreveu um artigo bastante interessante sobre o marketplace, sendo um sonho não tão distante. E realmente, em termos tecnológicos, eu diria que chegou a hora do marketplace para contras públicas.
mas em termos jurídicos ele é muito distante, ele está muito longe de entrar para uma forma de aquisição pelo poder público, ainda que seja para compras por dispensa de licitação. Porque o que é o marketplace? Né? O marketplace é um shopping virtual, é uma Amazon, né? Uma eBay, é uma Dafit, é um Mercado Livre, enfim, tantas essas Magazine Luiza, tantos que tem que vendem produtos nas suas prateleiras virtuais. Muito bem. O poder público, quando ele compra, ele não faz isso. O poder público, quando ele adquire, ele vai lá, especifica todo um produto, faz um estudo técnico preliminar, faz termo de referência, faz pesquisa de preços, ele analisa, ele tem que especificar, esmiuçar absolutamente tudo e mais um pouco, ele tem que fazer uma gestão de risco, incluir um mapa de riscos. Então, ele tem todo um cipoal de documentos, que é o mínimo que está previsto, por exemplo, no artigo 8º do decreto 10.024, né, o novo decreto pregão eletrônico, que ele tem que cumprir para adquirir simples canetas. Então, eu diria para vocês assim, hoje, para adquirir simples canetas, você tem uma estrutura burocrática gigantesca. E aí o poder público fala, olha, é isso que eu preciso. E o fornecedor vem entrega esse produto, faz, né? Primeiro tem toda a fase de lances no pregão, que aí agora tem novos sistemas de disputa, aberto, fechado, etc., para que depois a gente analise a habilitação. Regularidade fiscal, regularidade trabalhista, perante a Seguridade Social, aí incluindo o FGTS, fazenda fiscal, fazenda municipal, estadual ou federal, conforme a situação. Ele ainda tem que comprovar que não contrata trabalho de menor, degradante, noturno, etc. e tal, ele tem que trazer essas comprovações fora os atestados de qualificação técnica, idoneidade econômico-financeira, então é uma burocracia sem fim para você adquirir canetas. Agora, a gente precisa, sabe, como o particular adquire esse produto, ainda mais em tempos de pandemia, o mercado digital cresceu muito, em poucos cliques a gente adquire qualquer coisa hoje. O poder público não. O poder público ele parte já de uma burocracia sem fim para que ele possa adquirir objetos singelos. E ainda que seja dispensa em razão do valor, eu preciso de toda essa burocracia também. Eu não posso abrir mão disso. Eu posso abrir mão, no máximo, do parecer jurídico, né? Quando existe uma autorização, no caso da AGU, tem, para que a gente não dê parecer jurídico em compra de pequeno valor. Mas fora dessa situação, a gente tem ainda que coisas singelas que não estejam dentro do pequeno valor, a gente tem que emitir um parecer jurídico. Então, o custo transacional e burocrático da coisa é muito grande. E isso, o doutor Rony e o doutor Marcos Nóbrega não se furtaram a falar, olha, a situação é muito ruim, tanto para a administração pública quanto para o próprio fornecedor, que tem que ler um edital gigantesco, junto com os seus todos esses anexos, tem que preencher um monte de documento, tem que ter, tá nos diversos níveis do SICAF, ele tem que, por exemplo, ter todo o credenciamento, tudo para poder participar daquilo, fora se, no caso de licitação não virtual, licitação presencial, tem os custos da viagem, tem os custos de apresentar as propostas lá na hora, de participar da sessão, de mandar um representante, enfim. Toda essa situação que faz o quê? Faz com que um objeto, e aqui eu dou uma pesquisa real mesmo, né? Que um objeto, por exemplo, uma resma de papel, custa o preço dela pelas compras de ata de registro de preço no Comprasnet dos 22 últimos processos em cerca dessas contratações de resma de papel, mesmo esses A4, 500 folhas, R$16,32. O custo transacional para que você junte todos esses documentos, passe pela parte jurídica, tenha as 1000 aprovações necessárias do estudo técnico preliminar, do termo de referência, vai e volta que o estudo técnico preliminar é uma parte, mas você copia de novo aquilo no termo de referência, faz o mapa de risco, faz antes, faz depois, volta. Tudo isso, o custo vira R$32 a mais. Então, você compra um bloco de papel que custa R$16 por R$48. Ou seja, você paga o triplo. Então, isso não é bom para a sociedade. Então, essa pesquisa foi feita, inclusive, está por membros do Ministério da Economia que demonstram que tem alguma coisa errada.
Você não pode simplesmente fazer com que a sociedade pague R$ 48 num produto que custa 16. Então, a gente tem um problema muito sério quando a gente fala em compras singelas e a administração gastando fortuna. Quer dizer, 16 aqui, 40 ali, 50 ali, e aí você chega num montante que deveria ser um terço. Se para o papel ele paga isso, e calcule para as compras de maior vulto, né? Então, eu diria que o marketplace tem que vir. Mas qual seria o problema de se colocar esse marketplace hoje? A gente não tem condições legislativas. Eu diria que a gente tem condições tecnológicas, sem dúvida. Não, assim, qualquer. Bom, hoje foi invadido o site lá do STJ, o próprio STJ inteiro. Então, criar uma plataforma de venda deve ser algo muito mais simples, né? É uma coisa singela para você criar. O problema é o governo vai criar ou ele vai contratar uma própria? Isso também é uma situação a se pensar. Por exemplo, nos Estados Unidos, há 24 anos, eles têm um marketplace deles, governamental. E esse ano, eles fizeram uma contratação da Amazon, da Overseas e mais uma outra empresa, agora não me lembro o nome, para que eles também pudessem adquirir dessas plataformas. Ou seja, para ampliar o número de concorrentes. Mas o fato de ser uma plataforma própria ou uma plataforma contratada, uma plataforma de um particular, eu diria para vocês que ainda não é um obstáculo tão intransponível quanto o fato de que a gente tem uma lei 8666 extremamente burocrática que vai tratar essas compras como compras públicas, contratações públicas. E no regime jurídico das contratações públicas, eu tenho todo um regime de cláusulas exorbitantes. Tá bom, então como é que eu faço para penalizar? Porque a gente sabe que compra na internet, a gente tem um problema sério. Você pode receber. Eu, por exemplo, outro dia vi um top que eu achei que ia ser o bafo. Falei, nossa, eu vou usar esse top, vai ficar. Não serviu no meu gato. Quando chegou, eu pus no gato, mas ele não serviu no gato. Isso quer dizer, você pode, na internet, você pode adquirir produtos ótimos, como você pode adquirir produtos que, tem uma qualidade inferior ou mesmo não receber. Paguei e não recebi. Isso é um problema sério que o consumidor enfrenta. É claro que se você compra num site como a Amazon e você não recebe, ela te devolve o dinheiro. Já aconteceu comigo de eu comprar, não receber e ela me devolveu o dinheiro. Mas isso, assim, obviamente, é um passo que o poder público teria que estudar para ver o que ele vai fazer nessa situação. Na Rússia, por exemplo, eles têm uma plataforma privada vinculada a uma instituição financeira que funciona como uma seguradora. Ela cobre os riscos. Por exemplo, se não entregar, é a seguradora que vai pagar por aquela mercadoria que não foi entregue, entendeu? Ou que foi entregue aquém do que deveria ser ordinariamente esperado como uma qualidade mínima ali para cumprir o papel do produto que está sendo adquirido. Então, qual é o problema que eu vejo hoje, nesses meus minutos finais aqui que eu estou marcando? Eu vejo que a gente tem todo um regime jurídico administrativo de cláusulas exorbitantes, de sanções, que não se coaduna com uma plataforma digital. Eu não tenho como ter uma plataforma digital que fale, que vai penalizar, eu vou declarar você inidôneo, eu vou aplicar uma multa de tanto, eu vou ter uma sanção de suspensão de listar ou contratar. Eu não tenho como ter isso. As sanções precisam ser adaptadas. E mais do que isso, eu diria que a gente teria um problema também, e esse problema foi levantado pelo professor Rony, com relação às microempresas e empresas de pequeno porte, que nas contratações de pequeno valor, que é um marketplace digital, inicialmente o governo quer fazer só para as contratações de pequeno valor, eu tenho que ter a preferência à aquisição de micro e pequenas empresas. E não só elas, né? Na verdade, a gente sabe que o decreto 8.000 e qualquer coisa, que agora eu não lembro o número, ampliou esse tratamento diferenciado para os microagricultores rurais, né? O produtor microempreendimento individual, as cooperativas. Então, todas essas pessoas têm preferência e tem assento constitucional essa preferência no artigo 170 para as microempresas e empresas de pequeno porte. Como é que eu faço? Eu vou criar uma plataforma só para elas? Se eu fizer isso, a vantagem que era você aumentar o número de concorrentes, pegar empresas, já cai por terra. Então, eu tenho um problema real também, que é eu ter que adquirir de microempresa, empresas de pequeno porte, que muitas vezes elas nem têm esse acesso digital.
E aí, como a gente faria? Como a gente faria para trazer um regime jurídico da Lei 866 para o e-marketplace? Não tem como. Ou eu tenho uma ruptura legislativa total, e aí eu consigo implantar um marketplace digital, ou ele vai ficar sendo um sonho não distante, ele vai virar um pesadelo impossível de se cumprir, porque a realidade hoje que a gente vive no mundo virtual dos particulares é uma, a que o poder público vive é outra completamente diferente. Aquilo que o particular adquire em 3 cliques, o poder público demora mais de um mês. A licitação mais célere que tem é o pregão. E aí, é 8 dias úteis. Não, 8 dias úteis contados da publicação de edital e todo o antecedente que você tem que fazer. E passar pelo jurídico, e o prazo, e o parecer, não sei o quê. Então, na verdade, eu diria assim, o que você compra em 3 cliques, às vezes até por impulso, em época de pandemia, você olhou e falou assim, gostei do top, vou comprar. Aí serviu para o gato. Então, isso o poder público nunca consegue fazer. Porque ele tem que, o TCU, ele cismou, digamos assim, que o problema é do planejamento da contratação, que as contratações são ruins porque o público não planeja direito. Mas não é verdade. Quanto mais você planeja, mais você aumenta o custo transacional desse tipo de coisa que deveria ser 3 cliques para resolver. Então, hoje eu vejo que a gente está numa situação meio numa sinuca de bico. Eu não vejo como utilizar o marketplace digital com a licitação que a gente tem, e eu vejo que o país vai ficando cada vez mais para trás porque a gente vai pagando cada vez mais por produtos que deveriam custar cada vez menos. E a gente viu isso muito claramente agora na época da pandemia. Bom, enfim, com relação ao marketplace, assim, essas colocações são essas as minhas colocações rápidas. Eu agradeço e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina, sempre brilhante a sua palestra. Quero agradecê-la pelas palavras iniciais a mim dirigidas. Muito obrigado. Acho que a senhora também tem um papel fundamental de incluir Mato Grosso do Sul aí na rota do direito administrativo. Então, muito obrigado e parabenizá-la mais uma vez. O tema é novo e que a senhora, com seu brilhantismo, conseguiu deixar muito claro. Então, obrigado mais uma vez. Bom, já vamos aqui continuar e o próximo a apresentar o seu tema, aliás, responder a nossa pergunta, será o nosso querido Edgar Guimarães. Eu já imediatamente passo a leitura do seu currículo. Doutor Edgar Guimarães advogado, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, professor da pós-graduação do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar e também da Universidade Positivo, árbitro da Canfiep, conselheiro da OAB Paraná, pós-doutor em Direito pela Unisalento Itália, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Bom, feito aí a apresentação do doutor Edgar Guimarães, eu lhe pergunto, meu grande mestre Edgar Guimarães, a Lei 13.979 de 2020 é um atestado de que o tradicional regime jurídico licitatório está ultrapassado? Se positivo, o que esperar de uma nova lei de licitação e contratação pública? Muito boa noite, meu querido Edgar Guimarães, que tem a palavra por 15 minutos. Obrigado, meu caro João Paulo, a quem eu cumprimento de forma efusiva. O João Paulo é um ícone do direito administrativo no estado do Mato Grosso do Sul, tem feito inúmeras ações aqui junto àquele estado, no sentido de fomentar o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento do direito administrativo no Mato Grosso do Sul. Então, meus cumprimentos, João Paulo. Você, na presidência do Instituto lá daquele estado, tem demonstrado muito afinco, muita dedicação a esta ciência do direito, que realmente é muito importante para todos os cidadãos. Quero cumprimentar também meus queridos amigos, o Rony Charles, amigo de longa data, já tivemos presente em inúmeros congressos, em inúmeros eventos jurídicos. Satisfação estar aqui dividindo essa mesa com você, meu caro Rony, e também a minha querida Carolina, extremamente brilhante na sua exposição, uma alegria muito grande estar aqui com você, Carol, e eu até já adianto que
depois eu tenho uma dúvida que eu gostaria que você esclarecesse com relação a esse top que você comprou. Você disse que comprou o top para o gato. O gato é o Maurício ou o gato é um felino que você tem aí na sua casa? Mas depois você esclarece isso. Meu caro amigo Maurício Zocum, também eu tenho que dirigir os meus sinceros agradecimentos a você e, sobretudo, os meus cumprimentos pela sua dedicação e pela sua coragem de realizar este nosso Congresso de Direito Administrativo do IBDA de uma maneira virtual, nesta fase da pandemia indesejável aí que estamos todos enfrentando, e você, com muito brilhantismo, enfrentou esse desafio e que já se demonstra como um sucesso absoluto. Quero também, como fez a Carol, fazer coro às homenagens prestadas para a doutora e professora Regina Ferrari. Fiquei extremamente feliz com a homenagem, uma justíssima homenagem. A professora Regina é uma pessoa muitíssimo querida. Nós temos aqui no estado do Paraná o privilégio de privar da sua amizade e tenho pela Regina um carinho extremamente grande. É uma pessoa que tem nos ensinado não só lições de direito, mas, sobretudo, lições de vida. Uma pessoa admirável, e todos aqueles que têm a possibilidade de conviver com a professora Regina sabem disso. Então, faço cor às homenagens e cumprimento mais uma vez o presidente do IBDA, Maurício Zocum, pela justíssima homenagem feita à professora Regina. Muito bem. Agora, enfrentando efetivamente essa questão que me foi posta a exame, se o advento da Lei 13.979 é um atestado inconteste de que o regime jurídico tradicional das licitações está ultrapassado e merece ser atualizado ou totalmente reformado. Meus amigos, antes de responder objetivamente essa questão, nós precisamos aqui destacar algo que é de conhecimento de todos. A Lei 8.666, ela data de 1993. Portanto, ela já completou 27 anos de idade. Não bastasse isto, a Lei 8.666 sofreu e vem sofrendo ao longo dos anos inúmeras alterações por via legislativa, via leis ordinárias, decretos, medidas provisórias, enfim, no âmbito federal, especialmente no âmbito federal, o regime jurídico licitatório virou uma verdadeira colcha de retalhos. E esta colcha de retalhos, ela traz problemas inequívocos para o dia a dia, não só da administração pública, mas, sobretudo, também para aqueles que se relacionam com a administração pública, participando de licitações, celebrando contratos com o poder público. Esta colcha de retalhos também tem como consequência ocasionar um elevado grau de insegurança jurídica. Insegurança jurídica, repito eu, não só para aqueles valorosos servidores que têm por incumbência no exercício da sua função administrativa aplicar a lei no sentido amplo, lei no sentido de juridicidade, não é? Princípio da legalidade, não no sentido estrito, princípio da legalidade no sentido de juridicidade. E este grau de insegurança também atinge, como eu disse, os particulares que se relacionam com o poder público. Sem contar também que esta verdadeira colcha de retalhos no âmbito federal ocasiona, até hoje, conflitos de interpretação não só por parte daquele servidor incumbido de aplicar a lei, mas, sobretudo, conflitos de interpretação perante os órgãos de controle e, sobretudo, também perante o próprio Ministério Público, que, em muitas situações, ajuiza ações civis de improbidade administrativa
de forma assodada, de forma aligeirada, sem o mínimo de fundamento. Então, até hoje, meus caros, nós temos estes conflitos de interpretações ocasionados, sobretudo, por esta verdadeira colcha de retalhos que se tornou o regime jurídico licitatório no âmbito federal. É preciso também destacar, e aqui na linha do que bem expôs a Carol, é preciso destacar que hoje o regime jurídico licitatório, o tradicional, lá 8666, com todas as suas alterações, é extremamente burocrático, extremamente formalista. E isto traz também consequências muito drásticas para a administração pública. Como salientou a Carol, a administração acaba pagando muito mais caro por produtos que, no mercado, eles custam muito menos. E isto se deve em razão desta, não só desta colcha de retalhos, dessa insegurança, desse excesso de formalismos, enfim, de todo esse cenário aqui que eu estou tentando desenhar, nós temos este problema que bem salientou a Carol. A administração pública paga caro por aquilo que contrata. E não só isso, meus amigos. Em que pese nós hoje constatarmos que no âmbito federal nós temos um quadro de servidores composto por valorosos servidores dedicados, em que pese isto, nós constatamos também, face a este regime jurídico ultrapassado, que eu já adianto aqui o meu pensamento a respeito da 8666, nós temos como consequência o quê? A administração pública paga caro, a administração pública compra muito mal, compra produtos de baixa qualidade, contrata produtos também, muitas vezes, inadequados para o atendimento das necessidades públicas, não há um planejamento adequado para a contratação pública e, sobretudo, também, neste cenário aqui, um tanto quanto drástico que eu estou desenhando para vocês, nós percebemos a falta de capacitação dos servidores, que muitas vezes, especialmente aqueles que se dedicam à instauração, processamento e julgamento de licitações, e também para aqueles que recebem como atribuições a gestão ou fiscalização de contratos, nós percebemos muitas vezes a falta de capacitação e treinamento dessas pessoas que são jogadas aos leões, eu digo assim, porque hoje uma empresa privada, quando participa de licitação, especialmente aquelas licitações de grande vulto, estas empresas privadas elas vão muito bem assessoradas por profissionais do direito altamente qualificados, altamente especializados e que vão digladiar com servidores públicos que são jogados aos leões, que são, muitas vezes, não recebem da administração pública a capacitação e o treinamento necessário para o desempenho daquela atribuição. Muito bem. Então, já dá para nós aqui adiantarmos que este regime jurídico que nós temos, ou esse regime jurídico tradicional da 8666, com todas as suas alterações, ele já está ultrapassado, vetusto, arcaico, há muito tempo já deveria ter sido abandonado, revogado por uma outra lei que efetivamente estivesse adequada a uma realidade social. É isso que nós precisamos ter em mente. Eu sempre defendi a ideia de que uma lei, para que ela atenda efetivamente às suas finalidades, os seus objetivos, ela deve estar adequada a uma realidade social. Ora, a Lei 8666 é de 1993, meus amigos. Então, muito daquilo que está na Lei 8666 já não está mais adequado a esta realidade social que nós estamos vivenciando hoje. Em fevereiro deste ano, 2020, foi introduzido no ordenamento jurídico um novo diploma, que é a Lei 13.979. Esta lei, nós todos sabemos, ela dispõe sobre regras para o enfrentamento
desta situação de emergência de saúde pública internacional, estabelece lá uma série de prescrições para o atendimento dessa situação da pandemia do Covid-19 e, sobretudo, ela cria aquilo que a doutrina acabou denominando de um pregão simplificado. Pregão simplificado com um rigor muito menor, com um formalismo muito menor daquele previsto na Lei 10.520, um rigor e um formalismo muito menor daquele previsto no próprio Decreto 10.024, e também a questão da 8666, que já mencionei que me parece deve ser abandonada há muito tempo. Muito bem, eu não tenho dúvida alguma, meus caros, que esta Lei 13.979, o advento da Lei 13.979, é um atestado inconteste de que aquele regime jurídico licitatório e contratual tradicional, que todos nós já conhecemos, não é suficiente para atender estas necessidades atuais, esta realidade que estamos aqui enfrentando. E, por conta disso, o legislador houve por bem, então, criar o pregão simplificado, com menos formalismos, alterar aqueles limites para o suprimento de fundos, que me parece que foi uma medida bastante acertada. Criou-se uma hipótese de dispensa de licitação, uma hipótese melhor, de licitação dispensável. Então, eu não tenho dúvida alguma de que a Lei 13.979 é um atestado de que o regime jurídico tradicional não atende à nossa realidade, independentemente de estarmos ou não neste período de pandemia. Penso eu que a Lei 8666 não atende mais esta realidade social atual. E, portanto, para concluir aqui a minha fala, meu caro João Paulo e demais colegas aqui do painel, eu pontuei aqui algumas questões que me parecem seriam muito salutares que estivessem numa nova lei de licitações. Numa nova lei de licitações. Em primeiro lugar, vejam, nós temos hoje 20 e tantos estados na federação, nós temos hoje 5.500 e tantos municípios no nosso país. Eu pergunto a vocês, de todas essas pessoas políticas que integram a federação, quantas delas optaram por ter leis locais de licitação e contratação pública? Dá para contar nos dedos das mãos, meus amigos. E isto é, para mim, uma oportunidade imperdível para que estados e municípios tenham uma lei local muito melhor do que a lei federal. Mas, para isso, o que eu preciso aqui imaginar de uma nova lei de licitações? Que a União, ao exercer a sua competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitações e contratações públicas, ela, nesta nova lei, ela cria um capítulo só de normas gerais, dizendo, olha, gente, este capítulo aqui trata apenas de norma geral e vocês, localmente, não podem alterar essas regras aqui. E um outro capítulo para a União de normas específicas, este segundo capítulo podendo ser objeto de uma legislação local diferente daquela da União. Digo isto, meus amigos, porque na Lei 8666, o artigo 1º contém uma inverdade, contém uma mentira. O artigo 1º da 8666 diz que esta lei contém normas gerais de licitações e contratações públicas para a União, Estados, municípios e Distrito Federal. O leitor mais afoito poderá concluir que na 8666 só tem norma geral, o que é uma inverdade. Nós temos na 8666 normas gerais? Sim, mas temos também uma gama enorme de normas específicas que podem ser objeto de uma lei local. Então, a minha primeira sugestão para uma nova lei de licitações, que a União especifique num capítulo próprio o que é numa norma geral e o que são normas específicas, e aí possibilitando estados e municípios de legislarem de forma concorrente às normas específicas. Esta nova lei que eu imagino também, ela deve ser
muito menos formalista, muito menos burocrática. Ela deve definir claramente, portanto, o que é uma norma geral, o que é uma norma específica. E também, meus amigos, e penso até que o Rony Charles vai abordar a questão do PL 1292, penso que esta nova lei não tem que falar mais de modalidade de licitação, meus amigos. Penso que já passamos da época de ficar discutindo se é caso de concorrência, de tomada de preços, de convite, de pregão. Isto só dá confusão, só gera confusão e, sobretudo, só gera responsabilização para alguns servidores que, à luz do TCU, não deveria adotar pregão presencial, teria que ser pregão eletrônico, não poderia ser concorrência, teria que ser tomada de preços, enfim. Já passamos da época de ficar falando de modalidade de licitação. Vejam, o exemplo que eu dou, a lei das estatais, a lei do RDC. Nós não falamos mais de modalidade de licitação, nós falamos de processo licitatório. Processo licitatório. Então, a minha sugestão para uma nova lei seria nós abolirmos definitivamente as modalidades de licitação. Nesta nova lei, por exemplo, exigir regras de compliance, de regras de integridade das pessoas que pretendem participar de uma licitação. E por que não? Até eu li, há pouco tempo atrás, um artigo do professor Gessé Torres, muitíssimo interessante. O professor Gessé até chega a cogitar de uma espécie de uma ficha limpa para poder participar de uma licitação. Isso é uma coisa imprescindível nos dias de hoje. A informatização também de procedimentos me parece que é algo hoje inafastável. Nós temos que pensar na informatização de procedimentos. Enfim, a grosso modo, meu caro João Paulo, e cumprindo rigorosamente aqui o tempo que me foi destinado, estas são aqui algumas breves reflexões que faço a respeito desta questão e uma singela contribuição a título de mera sugestão para uma nova lei de licitações. Mais uma vez, muito obrigado aí, meu caro João Paulo, e agradeço também a atenção de todos. Professor Edgar Guimarães, sempre muito modesto, realmente muito obrigado pelas suas considerações, por responder muito bem a nossa pergunta posta, parabéns. Bom, já imediatamente, já quero passar para o nosso próximo participante, que é o Dr. Rony Charles. Dr. Rony Charles é advogado da União, doutorando em Direito pela UFPE, mestre em Direito Econômico pela UFPB, membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União, autor de diversas obras jurídicas, destacando-se, por exemplo, Lei de Licitações Públicas Comentadas, pela editora Juspod. Bom, doutor Rony Charles, já vou fazer a pergunta que nos foi proposta. Doutor Rony Charles, o atual projeto de lei para uma nova legislação geral de licitações parece adequado à realidade e aos desafios atualmente vivenciados pela administração? Doutor Rony, o senhor tem a palavra para responder a questão por 15 minutos. Muito obrigado. Vou marcar o meu tempo aqui para respeitar, assim como meus colegas também, exatamente a cota que nos foi otorgada. Primeiramente, eu quero aproveitar para agradecer. Para mim é uma grande honra estar participando desse evento, né? Eu que sou debutante neste evento do IPDA, é uma grande honra. O Instituto é reconhecido, né, pela qualidade dos seus eventos, dos palestrantes que atuam nesses eventos. Então, para mim, quando fui convidado de forma muito gentil pela doutora Carolina, fiquei realmente muito contente e feliz por essa oportunidade. Tá? Então, agradeço ao Instituto pelo convite, a oportunidade de estar nesse evento, desse painel, ao lado do senhor, doutor João Paulo. Muito obrigado pela cordialidade, pela gentileza. Eu sei que dei trabalho para as informações no grupo de WhatsApp, realmente foram 2 semanas muito corridas, né? Tenho também a oportunidade de estar dividindo esse painel com a doutora Carolina Zancanner, colega da Advocacia Geral da União, que fez uma brilhante exposição sobre o tema e-marketplace.
Agradeço a generosidade dela da citação do nosso artigo que eu escrevi com o querido professor e amigo Marcos Nóbrega, né? E foi uma experiência muito importante, muito interessante, justamente pela pesquisa dos modelos de marketplace em outros países, né? Fico muito feliz, fiquei muito honrado com a citação feita pela doutora Carolina, né, membro da AGU, que trabalha numa das nossas câmaras ou das nossas organizações mais importantes, que é a Câmara dos Modelos de Licitações e Contratos, né? Tem uma importância fundamental, um trabalho que acaba sendo aproveitado não apenas pelas centenas ou milhares de órgãos e entidades federais, mas também por órgãos e entidades municipais. Parabéns a Carolina e, em seu nome, eu estendo esses parabéns a todos os membros daquela nobre Câmara. E também o meu querido amigo, professor Edgar Guimarães, né, jurista consagrado, professor que eu tive a alegria de conhecer primeiramente pelos livros e posteriormente presencialmente nos eventos, né, e sempre me encantei com a sua generosidade ao me conhecer, a abrir oportunidade nos eventos, a sempre nos tratar com a cordialidade que lhe é peculiar, né, esse grande cavalheiro, grande gentleman que é o professor Edgar Guimarães, né. Então foi muito interessante. Quando eu conheci a primeira vez, já conhecia dos livros, e o contato foi sempre muito acolhedor. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu carinho, pela sua atenção de sempre, né? E parabéns pela exposição, né, que, com uma síntese fantástica, conseguiu expor, ressaltar as mazelas do nosso regime licitatório tradicional, que acaba se acentuando sempre, né? Em períodos de crise, se demonstra, se apresenta as falhas, as dificuldades, né, da Lei 8.666 em relação às necessidades atuais da administração. E queria também saudar o público participante que está nos assistindo nesse evento, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que é um público muito qualificado que participa nos eventos, tanto presenciais como online, do IPDA. Tá? Eu queria começar uma pergunta que eu costumo fazer aos meus alunos, né, em cursos, na pós-graduação, com uma pergunta que parece boba, frívola, mas não é. E é muito importante para a gente refletir sobre o tema. O que é licitação? Né? O que é licitação? Para mim, licitação ele é um trajeto, ele é um caminho entre a pretensão contratual, que é o formato de solução identificada pela administração para atender uma necessidade, e a escolha do parceiro privado, né? Licitação é esse trajeto. O problema é que a nossa legislação tem tornado esse trajeto extremamente tortuoso. E o PL que se apresenta hoje não me parece trazer uma solução muito diferente do que nós já vivenciamos nas últimas décadas. E a pergunta que precisa ser feita é: será que esse modelo de trajeto, ou numa perspectiva econômica, será que esse modelo de jogo definido pelo atual PL, ele é adequado? Ele é eficiente ao enfrentamento das dificuldades e dos desafios que a administração pública vivencia ordinariamente? Né? O atual projeto da nova lei de licitações, que está hoje no Senado, né, esperando uma discussão, já foi debatido na Câmara. Eu tive a oportunidade de participar de uma das audiências públicas na Câmara para tratar sobre ele, né? Ele acaba repetindo o mesmo formato de plataforma maximalista que nós tivemos no Decreto-Lei 2386 e repetimos também na Lei 8.666 de 93. Né? Uma plataforma maximalista que se diferencia das plataformas anteriores, lá do Decreto-Lei 267, como muito bem explica, por exemplo, o professor André Rosílio, né, no seu livro sobre licitações públicas. Para se ter uma ideia do caráter maximalista desse novo PL, basta dizer que são mais de 190 artigos. Né? Mais de 190 artigos para tratar sobre licitações, o que mostra uma pretensão de tentar moldar de maneira rígida procedimentos que são extremamente dinâmicos, até pela própria mudança da tecnologia, pela mudança das coisas. Né? Ele tem um trecho, acho que é o capítulo 3 do PL, que tem mais ou menos 15 páginas, só com definições legais para conceitos da rotina administrativa nas contratações públicas, algo que não necessitaria estar no texto legal, poderia ser delegado para uma norma infralegal, até porque as coisas mudam, as definições mudam. Né? Então, nós temos ali naquele PL, basicamente, a repetição da plataforma maximalista da Lei 8.666, com vários ranços burocratas ainda da Lei 8.666, mas com absorção de boas novidades, que são ferramentas do RDC e da Lei das Estatais, né? Remuneração variável, além de
ferramentas de outros diplomas, como o diálogo competitivo, né? Mas que nada mais fazem do que agregar boas novidades a um velho modelo, né? Então, ao invés de construir um novo veículo, ao invés de construir um carro moderno, nós estamos pegando o nosso velho Opala e colocando novos faróis, novas rodas, um som Bluetooth, né? Mas não estamos mexendo na plataforma. Ainda estamos presos à plataforma da Lei 8666. Né? Uma prova inequívoca disso foi muito bem acentuada pelo professor Edgar Guimarães, a manutenção ainda desse formato de modalidades rígidas, né? Formato que já é ultrapassado, já foi superado no RDC, foi superado na lei das estatais e não deveria mais se manter, como muito bem foi exposto pelo professor Edgar. Né? Nós temos na lei detalhamentos de, por exemplo, contratos de serviços terceirizados, fiscalização de contratos de serviços terceirizados, algo que claramente não é matéria reservada à lei, deveria ficar para normatização infralegal, porque esses contratos estão em constante mutação, por conta das novas tecnologias, por conta das novas compreensões, inclusive, da nossa atuação administrativa. A lei mantém ainda, o PL mantém ainda, requisitos de habilitação técnica e econômico restritos, né, pouco eficientes, inspirados ainda nos modelos da Lei 8666, que já estão ultrapassados há mais de 2 décadas. Há mais de 2 décadas. Mantém ainda um modelo de contrato administrativo repleto de prerrogativas extraordinárias, né? Exacerbando os custos transacionais de contratações simples, gerando as disfunções e os problemas que a professora Carolina muito bem expôs ao falar sobre o marketplace público. Então, o PL não me parece suficiente. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos mudar a mentalidade, sair um pouquinho do modelo, da lógica Lei 8666, que repetiu o Decreto-Lei 2300, e começar a pensar de forma diferente, né? Começar a pensar de forma diferente o modelo de licitação, começar a pensar de forma diferente esse trajeto que vai ligar a pretensão contratual à escolha do fornecedor. Porque, senão, nos tempos atuais, nós corremos o risco de cometer o mesmo pecado, né? O mesmo pecado da Lei 8666 de 93. O querido professor Joel Menezes de Ebu, ele costuma brincar que uma lei que termina com 666 jamais poderia dar certo, né? Por uma questão até bíblica, uma lei que termina com 666 estava fadada ao fracasso, né? Mas talvez o grande pecado da Lei 8666 não tenha sido esse número, essa numeração infeliz. Talvez o grande pecado dela é porque, embora aprovada ainda em 93, talvez contaminada, né, pelo debate relacionado ao impeachment do primeiro presidente eleito pós-redemocratização, ela deixou de olhar para o presente e para o futuro e montou o seu modelo de contratação baseado no passado. E nós talvez estejamos repetindo esse mesmo problema, né? A Lei 8666, na década de 90, já vivenciava os ares das novas tecnologias. A internet já era uma realidade, não pujante como o formato que nós vivenciamos hoje, mas sem dúvida nenhuma, a internet já era uma realidade no início da década de 90. O Estado já tinha conhecimento, já vivenciava a realidade em suas principais, a internet em suas principais instituições. E a Lei 8666 nasce totalmente desconectada desse mundo tecnológico, desse mundo da internet, desse mundo do compartilhar, né? Ela é totalmente desconectada. E da mesma forma, o PL de licitações, enquanto o mundo todo fala em bitcoins, smart contracts, marketplace, o nosso PL continua falando em pesquisa de preço, publicação de edital, ritos procedimentais rígidos, continuando nesse devaneio, nessa utopia burocrática que cria amplia os custos contratuais, os custos transacionais das nossas contratações, sem se importar com esses custos. Sem importar que isso acaba repercutindo no preço final contratado pela administração. Então, nós temos um grande desafio, e eu espero que o Congresso ele largue, né? Eu costumo brincar com os meus alunos, ele solte a poita, né? Ele largue esse modelo defasado, ultrapassado, analógico, desconectado, né, que inspirou a Lei 8666, inspirou o Decreto-Lei 2300, e infelizmente continua contaminando o PL que está no Congresso, e percebe os desafios da modernidade,
né? E os desafios da modernidade envolvem ampliação da competitividade e maior transparência, e isso não com procedimentos burocráticos rígidos, mas ampliação da competitividade e maior transparência pela simplificação e pela redução dos custos transacionais, né? Como há muitos anos vem defendendo o professor Marcos Nóbrega nos seus escritos e nas suas aulas, né? Ampliação do consensualismo, da flexibilidade, da maior segurança para os agentes públicos da área de contratações públicas. O professor Edgar Guimarães tocou muito bem, são agentes fundamentais. Nós não temos hoje, na nossa realidade, o modelo de servidor público que nós tínhamos no início da década de 90. Houve um grande profissionalismo nessa área, nós temos grandes profissionais, mas muitas vezes eles se encontram amedrontados e falta a eles capacitação para cumprir todos os rigores formais que são criados pelas normatizações, né? Normatizações frenéticas. A cada mês, 2 meses, 3 meses, nós temos novas normatizações, novas instruções normativas, novos decretos, novas legislações, novas jurisprudências que vão mudando as rotinas, sem qualquer incentivo para esse agente público e com muito amedrontamento, né? Risco de responsabilidade para esse agente público. Então, a gente tem que parar de falar em controle burocrático e começar a falar em flexibilidade, em consensualismo, em incentivos, esquecer os modelos tradicionais de habilitação e começar a trabalhar com ranqueamento, com signing, né? Para que nós possamos aperfeiçoar o nosso procedimento de contratações públicas, tornando ele mais eficiente, não por conta da quantidade de ritos procedimentais estabelecidos, mas pela simplificação e redução dos custos transacionais, tá? Nós precisamos, para contratações complexas, manter determinado rigor burocrático, manter determinados ritos mais rígidos, mais complexos, mais repletos de controle. Mas para contratações simples, como muito bem foi explicado pela professora Carolina, nós precisamos de procedimentos simples. Nós precisamos de um trajeto simples entre a pretensão contratual e o fornecedor, o melhor fornecedor a atendê-la, né? Eu lembro, e aí para concluir, eu lembro de uma história que eu contei ontem numa aula, eu lembrei e contei ontem numa aula, e ela representa muito disso, né? Uma querida professora que dá aulas e também presta assessoria jurídica, uma vez me ligou e ela disse: quando eu estou com um problema, eu queria saber a tua opinião para esse problema. E eu falei: o que foi, minha querida? E ela disse: olha, eu estou assessorando um órgão, uma entidade, e nós fizemos uma licitação. Foi o primeiro pregão eletrônico para aquisição de uma grande televisão que vai ser usada para nossas conferências. Isso faz alguns anos, né? Para as nossas conferências, para as reuniões remotas, né? E o que aconteceu? O pregão eletrônico foi muito exitoso, fizemos um bom edital, tivemos um bom deságio em relação ao preço estimado e conseguimos licitar aquela grande televisão maravilhosa, inteligente, por R$5.000, né? Estávamos todos, inclusive, efusivos, aguardando o momento de chegada desse aparelho para marcarmos a nossa primeira reunião. Falei: poxa vida, e qual o problema? Ele disse: não, é porque a televisão chegou. Mas quando nós abrimos a televisão, eu disse: não era boa. Ela falou: não, era boa, funcionava. Era de uma boa marca, inclusive. Eu disse: e qual é o problema, então? Ela disse que quando nós abrimos, nós percebemos que havia uma nota fiscal presa à televisão, presa ao aparelho. E essa nota fiscal não era da empresa Tabajara Corporation, que venceu a licitação. A nota fiscal, me permitam a alusão, é da Americanas.com, aquele marketplace que vende aparelhos pela internet, né? Eu falei: puxa, é um problema, né? E o pior, o valor que nós adjudicamos foi R$5.000 e a nota fiscal daquela empresa é de R$3.000. E aí, o que é que eu faço? Eu disse: olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é refletir. Qual é o verdadeiro problema? E a reflexão que precisa ser feita é: por que aquela plataforma não vende para a administração pública? Por que a administração pública não compra para esses fornecedores do mundo real que possuem um menor preço no mundo real? Porque nós criamos, para contratações simples, para aquisições simples, nós construímos um mercado paralelo de atravessadores que, obviamente, vão cobrar mais caros, porque eles vão comprar do fornecedor do mundo real, acrescentar, obviamente, o seu custo, a sua remuneração e entregar para a administração, talvez apertando os 3 cliques que a professora Carolina tanto citou na sua apresentação. Essa é a grande reflexão. E nós não vamos chegar a uma boa solução para isso pensando apenas em controle.
Nós vamos chegar a uma boa solução para isso, pensando em redução dos custos transacionais, simplificação desse trajeto entre a pretensão contratual e a escolha do melhor fornecedor para atendê-la. Muito bem, doutor Rony Charles, parabéns pela sua belíssima apresentação, respondeu com toda certeza a questão proposta. Bom, imediatamente após o doutor Rony responder aqui a questão, nós temos uma pergunta aqui do público, mas o doutor Edgar Guimarães, no início da sua fala, ele disse que queria fazer uma pergunta para a doutora Carolina. Então, Edgar, se você puder fazer essa pergunta antes de eu fazer essa pergunta para vocês, acho que ficaria bem bacana, porque nós temos aqui duas perguntas, então acho que dá tempo. Edgar? Não, na verdade, eu já fiz essa pergunta para a Carol. Eu fiquei na dúvida se este top que ela comprou pela internet, ela falou que comprou um top para o gato. Eu fiquei na dúvida se era o gato, é o Maurício, ou é um gato, um bichinho mesmo de estimação que ela tem na casa dela. E aproveito aqui para parabenizar o nosso querido amigo Rony Charles pela brilhante exposição. Rony, eu concordo 100% com o que você falou. E até acho que você foi muito polido, e que é é inerente à sua pessoa, né? Ser polido, educado, ao criticar o PL 1292. Se me fosse dada esta oportunidade, talvez eu não tivesse, certamente eu não teria esta forma tão educada com a qual você criticou o PL 1292. Mas, enfim, a pergunta para a Carol é esta. Muito bem. A pergunta que eu vou fazer, que é do o César Augusto, ele pergunta, e eu vou começar pela Carol, tá? O César Augusto, Carol, pergunta o seguinte: na visão da senhora, o projeto da nova lei de licitação busca uma solução para sanar o problema da elevação do custo na fase interna da contratação, adequando as contratações à realidade atual, buscando a economia dos recursos públicos? Agradeço a pergunta feita aí pelo Dr. César Augusto. Uma pergunta excelente, na verdade tem tudo a ver com o que foi respondido pelo professor Rony, a quem eu também parabenizo pela exposição, pela brilhante exposição, e aí eu também acho que ele foi bem delicado com o projeto. Na verdade, esse projeto é um retrocesso, ele é pior do que a Lei 8666 em muitos aspectos, a começar pelo comentário de ter sido praticamente o dobro de artigos que tem a Lei 8666, e ele exige um rol de documentos também, não fugindo à regra, né, de que a administração continua sendo burocrática. O modelo é ruim, eu acho que ele não veio ajudar a melhoria, aí as pessoas batem palma, por exemplo, para o diálogo competitivo, para a inversão de fase. A inversão de fase você muda com um artigo na Lei 8666, como mudou na Lei 8987, quer dizer, tipo, né, não é que a gente esteja falando de algo que vai revolucionar o mundo, muito menos o diálogo competitivo, que eu também não acho que difere tanto do PMI ou qualquer coisa nesse sentido que já tenha no ordenamento, né? Então, a gente tem um problema de modelo e eu não vejo o PL como uma solução. Gente, o PL... ele é de 95, se você parar para pensar, ou seja, 2 anos depois da Lei 8666, ele não tem uma raiz moderna. Então, assim, eu acho que a gente está naufragando nas contratações públicas. Peraí que meu filho trouxe o gato. Ó. Foi esse. Olha que loucura. Então, é isso. Na verdade, eu acho que a Lei 8666, ela tem essa faculdade, digamos assim, esse ranço burocrático, e esse ranço burocrático da Lei 8666 passou para o PL de uma forma, eu diria, pior. Eu acho que piorou, sinceramente, porque ele tem uma exigência burocrática até maior. Se você colocar uma lei lado a lado, o professor Joel Niebuhr pediu para a gente fazer essa comparação, ela tem o dobro de tamanho, exatamente o dobro. Pode não ter o dobro dos artigos, mas os dispositivos dela são mais minudentes, então você acaba tendo uma legislação muito mais burocrática. Imagina você pegar um pequeno município para fazer cumprir tudo aquilo. Eu vejo o desespero dentro da própria AGU,
que eu faço parte de um grupo que chama Grupo Técnico de Compras Colaborativas na AGU, em São Paulo, e a gente faz licitações para diversos órgãos, da AGU, da Procuradoria da Fazenda Nacional, não sei o quê, e a gente vê, é uma dificuldade gigantesca contratar qualquer coisa, e o PL não veio melhorar. Às vezes eles perguntam, e aí, doutora, isso vai melhorar? Eu falo, não, vai piorar. E a outra coisa, o que eu vejo muito assim, essa é a 14ª vez que eu falo desse PL nos últimos 15 anos. Ele não vem também, além dele, quando ele vier, ele já vai vir muito mais velho. Então, assim, esse negócio aí, ele vai ser aprovado, ele nunca é aprovado. Eu já perdi as esperanças. Eu acho que a Lei 8666 vai ficar até a consumação dos séculos, as pessoas têm medo de alterar, acho que de tirar a Lei da 8666 do ar, talvez pelo número, uma questão assim, olha, se esse é o demo, melhor que seja esse e ele fique entre nós. Então, essa é a minha resposta, a qual eu agradeço a pergunta formulada aqui na audiência. Só na linha do que o nosso querido amigo Rony Charles já expôs e que a Carol acabou também de expor sobre o PL 1292, não precisa ser um expert em licitações e contratos para fazer uma rápida leitura deste PL 1292 e constatar que foi feito o seguinte: pegaram a 8666, a lei do pregão, a lei do RDC, colocaram tudo isto, deram uma misturada nisto tudo, acrescentaram, como disse o Rony lá, mais um Bluetooth, uma roda de liga leve, alguma coisa, uma perfumaria qualquer, e isto é o que temos para hoje. Eu rogo a Deus que esse maldito PL não seja sancionado, porque ser sancionado já nasce velha, a lei já vai nascer velha, meus amigos. E eu me sensibilizo com aqueles servidores que terão a incumbência de aplicar esta lei no dia a dia. Realmente o PL ele não é uma boa solução, ele já vai nascer velho, e eu espero que essas boas críticas apresentadas façam com que o nosso Congresso revisite. Isso que a Carol falou é muito interessante, é de 95. Eu lembro que quando eu fui lançar a primeira edição do meu livro, na hora que eu enviei para a editora, saiu a notícia, né? Novo PL de licitações vai ser aprovado, né? Aí eu falei, não acredito, 2 anos pesquisando, vamos mudar essa droga dessa lei. Aí eu, puxa, quase liguei para a editora, para tudo, não sei o quê, fiquei meio deprimido. E aí fiquei acompanhando com os colegas da AGU na Casa Civil, né? A tramitação. Depois de um mês e pouco, eu falei, não, esse aí não vai sair, não. Liguei para a editora, pode publicar. Isso foi em 2009, né? Até hoje, continua esse vai e volta, e eu espero que não vá realmente, né? Como os meus colegas falaram, que ele não vá mais e que faça uma outra coisa, algo novo, né? Algo novo. Do jeito que está, esse projeto não vai melhorar em nada. É melhor que fique, sei lá, a expansão do RDC ou alguma outra coisa, continuem fazendo esses arremedos na Lei 866, é melhor do que fazer esse grande rubacão, esse grande arrumadinho que o PL está tentando provocar. O Marco Antônio pergunta o seguinte, como lidar com produtos com preços variáveis, como de combustíveis, por exemplo? Vejo que o desconto oferecido pelo licitante se perde no primeiro reequilíbrio. As soluções inovadoras seriam como resguardar a diferença entre o preço de varejo e o de atacado? Professora Carol? Uma ótima pergunta, doutor Marco Antônio, né? Porque combustível é o típico caso que a gente compra pelo maior desconto, pelo preço médio da tabela da ANP, né? Isso veio até no sentido de que o decreto 10.024 albergou finalmente o sistema do maior desconto, que antes só tinha o menor preço, apesar que refletia, né? O maior desconto, na verdade, nada mais é do que o menor preço. E aí você vem com o problema dos reequilíbrios, né, dos termos aditivos, etc. e tal, que a gente vive um dia a dia da administração que, de repente, o particular vem e aqui, gente, eu preciso dizer isso, porque senão eu vou estar sendo injusta. O cachimbo entorta a boca, e a minha boca é muito torta em prol da administração. Então, parece que eu só vejo os problemas que os particulares causam para a administração.
Então, assim, porque as empresas que contratam com a administração pública não são as mesmas que contratam na iniciativa privada. Calcule se você vai pegar uma grande empresa, uma Votorantim, uma Magazine Luiza, ou Walmart, qualquer, que vai contratar as empresas de serviço de limpeza que a administração contrata. Nunca! Para ter problema trabalhista, depois para ver quebrar, aí vai um novo CNPJ, porque ela só muda, ela desaparece, abre um novo CNPJ e participa. São todas irregulares, só se regularizam quando elas ganham a licitação, e aí elas regularizam pelo prazo em que elas estiverem cumprindo o contrato, depois elas desaparecem, somem e param de pagar o parcelamento. Então, a gente tem um universo que é feito para dar errado. Então, o problema do reequilíbrio, eu diria, que ele é dentro do bojo universo, vamos fazer que dê errado. E o reequilíbrio, ele acaba funcionando, na verdade, como uma forma de, vamos dizer, o particular ganhou pelo menor preço, mas ele não vai conseguir cumprir aquilo até o final, então a gente vai usar o expediente do reequilíbrio econômico-financeiro, mesmo que ele não faça jus, muitas vezes ele não faz jus ao reequilíbrio propriamente dito. Então, qual é a situação no caso? A gente tem que, e aí é muito difícil também para quem atua na área de contratação, é que você fica pedindo, olha, mas qual foi a variação existente? Qual foi, porque se é realmente um desconto pelo preço médio, o preço médio aumentou, aí não tem muito jeito, né? Você aplica o desconto e ele vai sendo aplicado ao longo do prazo do contrato, 12 meses, prorrogáveis aí, por igual período até 60 meses. Então, aí não tem muito jeito, mas o problema é quando você não está à frente a essa situação que utiliza um preço médio, mas você está à frente a situações que utilizam insumos diversos e o particular, sabendo, já deu um preço abaixo e depois ele quer um reequilíbrio econômico-financeiro, sendo que inicialmente ele tinha dado um preço inferior àquele que ele fazia jus. Então, ele pega um item da planilha de custo e formação de preços e ou zera ou coloca bem baixinho. Aí ele fala, não, mas olha esse item aqui. Esse item aqui não está de acordo com o mercado. Tá bom, mas você ganhou a licitação justamente com base num valor que era o que você se propôs a pagar. Como a gente faz para manter esse valor ao longo, né, a equação econômica financeira inicial ao longo de todo o contrato? É muito difícil. Na verdade, doutor Marco Antônio, a gente não mantém. A gente acaba tentando fazer com que o particular demonstre efetivamente os custos dele, porque senão também a gente sabe que especialmente com relação a serviços, se ele colocar 1 centavo acima, por exemplo, do piso da categoria, ele não ganha o pregão, né? Então, aí ele está a um custo muito baixo, que muitas vezes leva a empresa a quebrar, a não cumprir o contrato, e a administração realmente fez um péssimo contrato. Eu diria para vocês que não existe o bom, bonito e barato. A administração, ela compra pelo menor preço, comprar pelo menor preço é uma dificuldade ímpar, e não funciona. Né? A compra pelo menor preço ela é muito ruim, ela simplesmente não funciona. A administração compra produtos péssimos porque ela não vai no supermercado como a gente vai e pode até pesquisar e comprar um produto mais barato, aquela marca que você conhece está em promoção, ótimo. A administração não faz isso, ela compra aquela que tem uma embalagem preta que ninguém sabe o que tem dentro. Então, quando você vê esse tipo de coisa, a gente vê que o reequilíbrio é uma tentativa de fazer com que o contrato vá até o final, mas, via de regra, nem assim ele funciona. É uma pergunta muito complicada de se responder, porque, na prática, a gente sabe que tenta ser uma tábua de salvação dos contratos, mas acaba, muitas vezes, prejudicando o que a administração havia inicialmente pactuado por meio da proposta apresentada. Acho que é isso. Tem uma pergunta da Karine Borges, está dizendo o seguinte, a Karine está falando, pergunta ao professor Edgar, como substituir a burocracia e os formalismos? Hoje, verdadeiros instrumentos para conter desvios e fraudes. Professor Edgar. Muito obrigado pela pergunta que me foi dirigida. Eu, antes de enfrentar esta provocação, eu gostaria apenas na esteira do que tão bem expôs a Carol, dizer também ao Dr. Marco Antônio que a questão do reequilíbrio, ela precisa ser verificada, evidentemente, em cada caso concreto, mas, sobretudo, é preciso que tenhamos em mente, pelo menos no meu sentir, que o reequilíbrio econômico e financeiro de um contrato ele tem cabimento quando se demonstre uma área extraordinária, ou seja, vamos tomar aqui o exemplo da variação do dólar.
por exemplo. A mera flutuação cambial me parece que é uma alha ordinária, que não daria, a princípio, não daria ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. É evidente que, neste exemplo que eu dei da variação cambial, nós podemos ter, como já ocorreu aqui em alguns anos, uma variação abrupta do dia para a noite, questões mercadológicas e até mundiais. A paridade dólar-real ela pode saltar de 4 para 6 reais do dia para a noite. Neste caso, não estaríamos, evidentemente, de uma alha ordinária, e sim de uma alha extraordinária. Mas é preciso verificar isso com muita cautela, eu concordo com a Carol, cada caso é um caso, é preciso se analisar a planilha de preços apresentada pelo licitante lá por ocasião da licitação. Nós sabemos que alguns licitantes, objetivando vencer a licitação, mergulham os seus preços na expectativa de, durante a execução do contrato, pleitear e obter um reequilíbrio econômico-financeiro. Evidentemente, quando o preço lá atrás já era um preço inexequível e passou despercebido pelo órgão julgador, não cabe se cogitar, pelo menos penso eu, de um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Com relação agora à pergunta que me foi dirigida, eu tenho sustentado muito que nós diminuirmos o formalismo, simplificarmos o formalismo, como bem salientou o Rony Charles, isso não abre a porta para a corrupção. Qual é o problema da corrupção hoje no nosso país? Penso que não é falta de leis e muito menos nós não precisamos ter um excesso de legislação. O excesso de leis não vai mitigar os atos de corrupção. O problema, penso eu, da corrupção hoje no país é um problema cultural. É um problema cultural. Nós temos que pensar em orientar, em educação lá das bases, para que nós tenhamos, quem sabe, no próximo século, tenhamos mitigado, pelo menos, estes atos de corrupção. Mas diminuir o formalismo, simplificarmos os procedimentos licitatórios, penso eu que nós não estamos aqui abrindo as portas para a corrupção. É preciso, como também já destacou o nosso querido Rony Charles, nós precisamos aqui, nós estamos diante aqui do seguinte impasse, meus caros. A reforma administrativa do Estado, promovida pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, ela deu uma nova feição para a administração pública. Nós passamos de uma administração pública meramente burocrática para uma administração pública gerencial de resultados. E isto também reflete não só na própria administração, no seio da própria administração, mas reflete também no exercício de um controle levado a efeito pelos tribunais de contas, que nós temos que pensar da seguinte forma: nós temos que hoje, os órgãos de controle devem pensar, imagino eu, sugiro eu aqui, na minha modesta opinião, eliminar ou mitigar, pelo menos, aquele controle meramente burocrático e se preocupar efetivamente com um controle finalístico, um controle da qualidade do gasto público. Não, isso eu não estou aqui defendendo o abandono total e irrestrito a procedimentos meramente burocráticos. Até já escrevi sobre isso e disse o seguinte: nós temos que pensar da seguinte maneira: nós temos que juntar estas duas vertentes, o controle meramente burocrático e o controle gerencial e finalístico, e somente com a junção dessas duas vertentes é que nós poderemos ter o equilíbrio, melhor dizendo, entre essas duas vertentes, é que nós teremos um controle realmente material, concreto e eficaz. Mas penso eu aqui, respondendo agora objetivamente à pergunta, que simplificar formalismos no processo licitatório, nós não abrimos as portas para a corrupção, não. Vejam só, vou dar aqui um simples exemplo. A Lei 8.666, exigências de habilitação.
Precisa apresentar lá certidão de regularidade perante a fazenda estadual, municipal e federal, ou até tem gente que pede das 3 fazendas. Eu não concordo, mas tudo bem, tem gente que pede. E mais, tem gente que ainda pede que essas certidões sejam apresentadas em papel, muitas vezes fotocópias autenticadas, sob pena de desclassificação. Meus amigos, aonde que nós estamos em pleno século XXI? Todas essas informações estão disponíveis na rede mundial de computadores, acessível a qualquer pessoa. Por que exigir isto? Nós precisamos simplificar também a fase de habilitação. O órgão julgador pode simplesmente acessar a internet no momento da abertura lá da sessão pública de uma licitação e verificar se o licitante naquele momento está em situação regular ou não. Então, todas essas questões me parece que são factíveis de nós implementá-las na prática e isto, evidentemente, penso eu, não abre as portas para a corrupção. Felipe Magalhães pergunta, professor Rony, de que forma a regulamentação da dispensa eletrônica pode avançar na busca do e-marketplace, considerando os entraves legais mencionados pela professora Caroline? Muito interessante a pergunta. Acho que o Felipe é um colega nosso, pelo menos é homônimo, é um colega nosso, procurador federal, Felipe Magalhães, procurador federal lá no Ceará, grande colega, jurista, atua na área. E é uma pergunta realmente provocativa, porque, como a professora Carolina falou, nós temos hoje um diploma que amarra muito e dificulta muito um avanço para o marketplace, que é a Lei 8.666. Então, para que há uma intenção, por outro lado, há uma intenção atual da SEGES, a Secretaria de Gestão hoje, capitaneada pelo Cristiano Eichert, Renato Fenili, eles têm essa pretensão e é uma equipe que tem tentado, com novas normatizações, sair do mais do mesmo, né? Tem avançado e eles têm essa pretensão de criar talvez um balão de ensaio para uma marketplace no futuro. Me parece que é essa a intenção e na minha opinião, uma intenção muito louvável, né? É um grande desafio. Eu admiro quem busca esses enfrentamentos, esses desafios, mas é difícil pelas amarras citadas pela professora Carolina. Eu acredito que para que isso seja possível, vai ser necessário um trabalho, no caso da própria Advocacia Geral da União, para construir uma boa argumentação jurídica que retire parte dessas amarras. A certo ponto, eu acho que isso é possível. E aí, em brainstorming aqui, tentando citar alguns avanços que a gente poderia tentar produzir. Por exemplo, a questão de sublimar parte dos requisitos de habilitação para esse tipo de contratação. Isso é possível porque o próprio artigo 32 da Lei 8.666 admite, por exemplo, para a pronta entrega, que eu abdique de parte dos requisitos de habilitação. Então, isso poderia ser um bom fundamento para que nós afastássemos parte dos requisitos de habilitação, que são um pouco incompatíveis com a ideia do marketplace. Nós teríamos que, por exemplo, afastar também algumas rotinas burocráticas que foram segmentalizadas, mesmo não estando expressamente previstas na lei, como a famigerada pesquisa de preços, né? A estimativa de custos, né? Que às vezes você passa 2 meses para fazer pesquisa de preço para ter um parâmetro, né? Que nunca será o preço transacional. E no marketplace, muitas vezes, você vai trocar, você nem faz sentido ter pesquisa de preço. Você pode até estabelecer algum parâmetro bem relativo, mas nem faz sentido fazer pesquisa de preço porque o preço é dinâmico, né? Vide o que acontece, por exemplo, em plataformas como Uber, né? Tudo depende da demanda naquele momento. E no marketplace, de certa forma, também depende de como ele for organizado, isso pode ocorrer, termos preços dinâmicos. Então, eu acredito que seria para que eles consigam avançar nesse desafio, que é um desafio hercúleo, e pelo menos afastar parte das amarras, rígidas amarras, do regime tradicional da Lei 8.666, será necessário um esforço de interpretação e de apoio da Advocacia Geral da União para auxiliar o Ministério da Economia a tentar construir soluções que, por exemplo, repito, mitiguem questúnculas como relativas à habilitação, questúnculas relativas ao próprio procedimento da fase interna. Mas eu acredito que nós temos uma boa inspiração para fazer isso com a antiga cotação eletrônica, né? A antiga cotação eletrônica, o pessoal apelidava em Brasília de pregãozinho, né?
ela tinha um rito muito rápido, simples, que, de certa forma, seria um esboço do que se pretende fazer com a dispensa eletrônica. Eu espero que a SEGES e o Ministério da Economia consigam avançar nisso. Repito, é um grande desafio, mas vejo com uma excelente expectativa que eles consigam destrinchar e superar os gargalos e os entraves existentes. Muito obrigado. Bom, agradecer mais uma vez imensamente a querida Carolina Zancané, ao querido Edgar Guimarães, ao Rony Charles. Bom, eu era fã da doutora Carolina e do doutor Edgar. Agora, eu sou fã também do doutor Rony Charles. Então, um prazer tê-los aqui participando desse debate. Agradecer imensamente ao nosso querido presidente do IBDA, Maurício Zocum, pela oportunidade de estar aqui diante desses grandes juristas debatendo temas tão relevantes. Enfim, agradecer a todos que nos prestigiaram aqui. Quero mandar um abraço especial para todos os professores, todos os acadêmicos, todos os profissionais. Um abraço especial para a querida Adriana Schir, que nos assistiu aqui, mandou um recado aqui para nós. Obrigado. E obrigado a todos e tchau. Missão cumprida, presidente Maurício Zocum. Um abraço a todos. Obrigado.